Maranata FM, o culto em família. A palavra de Deus é viva e eficaz. Maranata FM, quem ouve é fiel. Não se perturbe. Deus não esquece dos que nele confiam. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Campanha de oração da sua Maranata FM. Vamos continuar orando pelas famílias e estejam conosco orando pelas famílias enlutadas e desabrigadas por causa das fortes chuvas ocorridas em nosso estado. Maranata FM, orando por você e sua família. Jaboatão segue trabalhando dia e noite nas áreas afetadas pelas fortes chuvas, com atenção especial ao acolhimento das famílias e à limpeza das ruas. A enorme participação dos jaboatonenses está sendo fundamental. Por isso, a Prefeitura ampliou os pontos para doações na cidade. Saiba onde doar pelo site jaboatão.pe.gov.br ou pelo WhatsApp 819-9939-0708. Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. 2h58. O projeto Juntos Somos Fortes com Jesus e o projeto Resplandecer promovem evento beneficente pelas vítimas das enchentes com Thales Roberto e banda. Deus da minha vida, fica Thales Roberto e banda, cantando as suas melhores canções, nesta terça, 7 de junho, na Igreja Verbo da Vida do Ibura de Baixo, às 19 horas. Rua Rio Brígida, 350 Ibura, por trás do Varejão Estrela. Thales Roberto e banda. Leve 2 quilos de alimentos não perecíveis para as vítimas das enchentes. Apoio Deputado Joel da APA e André Ferreira. E agora eu vivo a vida de Deus. Maranata FM, evangelizando vidas. Olha só, tudo o que você procura, tudo o que você busca em moda masculina, moda feminina e infantil está na Sport Jeans. Aqui vende barato de verdade, viu? E com 2 lojas para melhor lhe atender. No Cabo de Santo Agostinho, na Rua Vigário João Batista, número 30. E no centro do Recife, na Rua Duque de Caxias, 223. E atenção você do Cabo, tá vindo aí uma grande novidade, que é o Shopping Sport Jeans. A grande novidade que vai estar chegando no Cabo de Santo Agostinho. Você não perde por esperar. Não esqueça, quem quer andar na moda, quem quer se vestir bem, passa na Sport Jeans. Todo dia, toda hora, a sua Maranata FM no ar. 103,9. Quem ouve é fiel. Estamos de volta com o Círculo de Oração Maranata. Glória a Deus, vamos ouvir agora a poderosa mensagem da parte do Senhor Jesus, pelo nosso querido pastor Renato Souza. Ele vai estar ministrando a palavra e você fica ligadinho aí, porque Deus vai falar com você. Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer o motivo de tanta alegria e satisfação poder estar aqui, conhecendo hoje a missionária Andréia e alguns dos irmãos que estão aqui, a cantora Joyce, e podendo rever o meu amigo pastor Heraldo Souza. Estamos juntos já há muitos anos na caminhada. Pastor Heraldo é uma bênção de Deus, está pastoreando a linda igreja ali em Cajueiro Seco, a Rede Esperança, um homem de Deus que eu conheço há muitos anos, e é um prazer, uma honra indizível poder estar aqui com vocês. Eu quero, antes de ler o texto, e agradecer por esta oportunidade, o convite também, mandar a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes que estão ouvindo agora, o pessoal ali de Candeias,
Mandar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Augusto, da Adebrais em Candeias, todo o povo de Deus ali. E as ovelhas que congregam conosco na Adebrais em Candeias, na Avenida Comercial. Nossa querida irmã Sabrina, dirigente do Círculo de Oração, a irmã Amanda, a irmã Priscila e outros irmãos que estão na escuta, que Deus continue abençoando. Tivemos ontem um Círculo de Oração na Poderoso Missionária. E eu quero também falar da ausência da minha esposa, que não pode estar aqui, a missionária Messia, mulher de Deus que já há muitos anos dirige o Círculo de Oração lá em Candeias. Próxima vez eu trago ela, viu? É vaso, é igual você. Tem história, é uma mulher marcada pelo Senhor e é muito bom a gente poder caminhar. Feliz, completamos agora 16 anos juntos, temos 4 filhos abençoados e Deus tem feito proezas e maravilhas no nosso meio. Eu sei que você agora talvez está no seu carro dirigindo, você que está em casa, você que está através do YouTube assistindo. Eu tenho certeza que o seu coração está como o meu, ansioso e desejoso por uma palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 8. João, no capítulo 8. Enquanto você localiza o texto, eu também quero te fazer um convite para um evento que acontecerá ali no próximo sábado, dia 11, ali na Adebrais em Candeias, aqui próximo ao Banco Itaú, tá bom? Enquanto você abre a Bíblia, na Adebrais Candeias, ali próximo ao Banco Itaú, a Adebrais Candeias sede, estará acontecendo ali um lindo evento para casais, tá bom? Às 19 horas do dia 11, que é sábado. E você não pode perder. O capítulo 8 do Evangelho escrito por João diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã bem cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando-se inclinar-se, escrevia na areia. E quando ouviram isso, saíram um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, só ficando Jesus e a mulher. E estando no meio, endireitou-se Jesus, e vendo que não tinha mais ninguém, somente ele e a mulher ficando, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, esse texto da palavra de Deus, eu quero que você preste atenção, pare agora o que você está fazendo, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações através de um texto e de um trecho bíblico que é tão conhecido de nós, que é esta história verídica, não é uma parábola, escrita por o evangelista São João, do capítulo de número 8. Aqui trata-se acerca da manifestação da graça mediante ao que nós chamamos de lei. O que eu quero deixar bem claro para você é que a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada, ela sempre deixou bem claro que a lei instituída por Deus, apresentada a Moisés, não só os 10 mandamentos,
mas toda a lei que foi inspirada e instituída por Deus é uma lei que deveria ser de fato seguida naqueles dias. É tão tal, missionário André, que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei e os profetas. Então ele estava exaurido naquela lei. Ele estava incluído naquela lei. Você sabe que quando Jesus é cobrado o seu tributo, ele pede para que Pedro, pescador, estava com ele já há muito tempo, pesque um peixe, e ele pega o stater, o tributo, e paga o tributo dele e o de Jesus. E somente quem fazia isso era quem andava sobre a lei. Observe também que Jesus ele tem a participação em várias festas judaicas, em várias festas no Templo de Jerusalém. E só quem frequentava as festas era quem praticava aquela lei. Só que Jesus ele veio para trazer a claridade para os homens. É como se ele estivesse dizendo que aqueles que vivessem nesta lei estavam em trevas. E aí entra, um sinal de alerta, porque a gente sabe que ele está se referindo àqueles que viviam a lei, mas que na verdade aumentavam algumas coisas da lei. Eles falavam, mas não cumpriam a lei. Eles diziam, mas não praticavam aquilo que falava. E hoje a gente conhece esse grupo como fariseus e hipócritas. É por isso que quando João Batista ele começa pregando, ele é o precursor do caminho do Cristo, ele é o preparador do caminho do Messias. E a mensagem de João, missionário Andréia, ouvintes da Maranata FM, a mensagem dele é dura. A mensagem dele é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em um certo momento ele diz assim: raça de víboras. Ele estava se referindo àqueles que praticavam a lei, aqueles que falavam muito e não faziam nada. Então João e Jesus, ambos, observe na vida deles, desde Mateus capítulo 2, na aparição de João em Mateus capítulo 3, na ascensão do ministério de Jesus em todos os 4 evangelhos, você vai perceber que eles mais mostram do que falam. É por isso que ele disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Em outro texto ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca terceiriza aquilo que ele está fazendo. Ele nunca coloca a responsabilidade em outro naquilo que ele está falando. É diferente daqueles que viviam mediante a lei, porque falava muito e fazia pouco. E se eu disser para você que ainda hoje, no século XXI onde nós estamos, tem muita gente que vive mediante essa lei? Tem, pastor? Tem muita gente. Talvez você pense agora no nome de alguém, alguma pessoa que pratica tanto a lei, que fala tanto, mas não faz nada. Que diz que é, mas na verdade não é. Que diz que tem, mas na verdade não tem. Então quando Jesus chega, ele fala pouco. A Bíblia vai nos mostrar 3 grandes ganhadores de almas. O primeiro é o apóstolo Paulo, que ele ganha as igrejas da Ásia Menor, as igrejas da Macedônia e de tantos outros lugares, através da pregação do Evangelho. Ele é o maior carteiro de Deus da Bíblia. O segundo é Jó, que ele prega com a vida dele. Então, na Mesopotâmia antiga, em Ur dos Caldeus, a fé que foi promovida, segundo historiadores dizem, que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Então, para nós, uma forma cronológica, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, porque é o começo. Mas Abraão, ele vem depois de Jó. Então, existem raízes, missionário André Nascimento, teológicas que dizem que Abraão é um fruto da fé de Jó. É por isso que Abraão, ele se torna o pai na fé por causa do seu ato que ele faz no monte. Ele só é chamado de pai da fé depois que ele oferece o seu próprio filho.
Então ele vai alcançar o máximo nível de fé que existe, que é o pai, que na verdade foi feito para abrir mão da sua vida pelo seu filho, mas na verdade Abraão faz o contrário. Ele oferece o próprio filho a Deus quando Deus o pede. Então escute isso. E o terceiro é Jesus, mas na verdade Jesus, ele prega o evangelho falando muito pouco. Ele vai... O que vai ser o ápice do ministério de Jesus? Sinais, prodígios e maravilhas. É por isso que João diz, se fôssemos escrever todas as coisas que foram feitas por ele, não havia livros que coubesse. Não é isso que ele diz? Porque o número de milagres, de sinais, de prodígios e maravilhas que Jesus operou foi muito grande. Então as multidões o seguiam não porque ele pregava bem, não porque ele falava bem, mas porque ele fazia. Olha aqui para mim, escute isso, você que está me vendo, né, pelo YouTube. E você que está me ouvindo, escute isso. Então Jesus, o ministério de Jesus é pautado pelo menos em 3 coisas. Número 1, a oração. Ele vai para o monte orar, falar com o Pai. Número 2, ele tem a intimidade, o contato com os seus discípulos, liderados, servos. E número 3, a missão para a multidão. Então Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E quando o dia amanhece bem cedo, ele desce do monte, Joyce, e ele vai para o templo. Porque não existe pregador bom em cima do altar de Deus sem antes ir para o monte da oração. Tem muita gente, missionário André, que conhece muito isso aqui, ó, mas conhece pouco de Deus. Porque o caminho para conhecermos ao Senhor é a oração. Sem a intimidade com Deus não existe o contato, não existe esse privilégio que o homem tem, visível, né? Adorar um Deus invisível, porém real. Então Cristo, ele vai para o monte e depois ele desce para o templo. Então imagina como está esse pregador, cheio do óleo, cheio da bênção, cheio da unção. Ele está pregando no templo. E quando ele está ensinando no templo, quando ele está falando no templo, ali é a lei. Quando a lei tem um encontro com uma graça. O primeiro encontro da lei com a graça no templo. No templo estavam os praticantes da lei. É por isso que eles sabiam aonde Jesus estava. Eles sabiam que Jesus estava no templo. Eles sabiam que Jesus estava pregando no templo e fizeram questão de parar o culto que Jesus estava. E se eu disser para você que Jesus sabe e sabia naquele dia, naquele momento, naquele instante, a situação, primeiro, dos homens que estavam com as pedras nas mãos, segundo, a situação que se encontrava aquela mulher pecadora. Então, sabendo ele disso, os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher até ele, porque eles queriam envergonhar a missionária. O que eles queriam fazer era envergonhar Jesus. Para eles, matar aquela mulher era somente mais uma, mas ele queria pôr Jesus à prova. Eles queriam provar se verdadeiramente Jesus era aquilo que ele falava. Então, neste momento, a lei se encontra com a graça. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem muita gente que coloca, que impõe a lei sobre você. A graça libertou você. A graça deu acesso a você. A graça conduz você até o altar de Deus. A graça te conduz até a presença de Deus. Em contrapartida, a lei te julga. O que é que a lei, pastor, tem para me oferecer? A lei te julga. A lei impõe regras de homens. A lei impõe dogmas de homens. O que a lei tem para você são pedras para você. Porque a lei nos sufoca. Pastor, mas sem a lei a coisa desanda. Calma aí. A graça, ela tem organização também. Olha para a vida de Jesus, ele vai pregar, mas antes de pregar ele vai para o monte. Ele está ensinando, ele é alguém que é liberto
ou seja, que traz a libertação da graça, mas que tem a organização de estar dentro do templo. Pastor, eu posso estar dentro do templo sem exercer a lei? Sim. É por isso que a graça nos alcançou. O que eu quero dizer para você nesta tarde é que pare de se acusar. Pare de ouvir os julgamentos e as acusações que alguém faz sobre você e contra você. Por que eu devo, pastor, parar? Porque você está perdendo muito tempo com isso. Tem tanta coisa para você fazer para Deus ainda. Tem tanta obra para você cooperar na presença do Senhor ainda. Mas em contrapartida, os homens estão com as pedras na mão para lançar em você, dizendo que você não pode, dizendo que você falhou, dizendo que você pecou, dizendo que você não é, dizendo que você não tem condições. E nesta tarde, nesse círculo de oração na Maranata FM, a graça te alcança e dizendo: eu tenho perdão para te entregar, eu tenho oportunidade para te entregar, eu tenho um privilégio do acesso para te entregar. Se desvincule da lei e aceite a graça de Deus na sua vida. A lei, ela sufocava os homens daqueles dias. Então a lei estava a caminho para o encontro daquela mulher para matá-la. Em contrapartida, a graça estava pregando dentro do templo a palavra. Então disseram: ei, graça, a lei nos diz isso de Moisés, tu porém o que dizes? E a gente percebe, né, missionária Andréia, a diferença entre aquele que vive na lei para aquele que vive da graça. Aquele que vive na lei, ele vive se martirizando, ele vive se autocondenando. Ele diz assim: não, eu devia fazer aquilo, mas eu era para ter feito isso, mas não, eu era para ter feito assim. Ele vive se autoculpando, ele vive se cobrando a cada dia. E sabe que aqui o inimigo entra, sabe? O inimigo entra, Joyce. Para quê? Para paralisar a gente. Porque ele consegue colocar dentro da nossa mente que a gente é vacilão, é fracassado, que a gente não presta. Você sabia agora, missionária André, que neste momento tem alguém que pregava e não prega mais e está me ouvindo? Porque a lei e os homens, as regras dos homens, sufocou o ministério dessa pessoa. Tem alguém que cantava, que guardou o playback, que escondeu e que não canta mais, que não ensaia mais, que não quer mais ir para o campo fazer evangelização. Por quê? Porque os homens conseguiram estacionar a vida ministerial desta pessoa. Querido, graça de Deus é favor imerecível. Então a graça não é para quem merece, é para quem não merece. Você está ouvindo isso aqui? Teve poucas vezes que Jesus parou. Jesus para poucas vezes. Por exemplo, no caminho da casa de Jairo, Jesus para a mulher do fluxo de sangue. E ele só para porque aquela mulher era uma pecadora. Então ele para dar atenção, ele para perdoar, ele para amar, ele para dar o privilégio, dar a oportunidade, ele para dar o acesso. É por isso que ele para você, ele parou para você. Mas pastor, não tem um jeito, eu saí da igreja, sabe, joguei meu nome na lama, não tem mais jeito, ninguém mais me quer. Deixa eu falar uma coisa para você, ainda que os homens te rejeitem, a mão do Todo-Poderoso está estendida sobre a sua vida. Através de quê, pastor Renato Souza? Da graça de Deus que está sobre você. Jesus disse, lembra? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Aqueles selecionados, os judeus antes daquela época. Eles disseram, não, a gente não quer. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu em Belém, depois cresceu em Nazaré, não é o nosso Messias, não é o nosso Salvador, não é o nosso Redentor. Aí aqueles que ouviram pregar, que ouviram curar, que ouviram o céu se abrir, o Espírito descer no Jordão, disseram, este é o Filho de Deus que veio para te tirar o pecado do mundo. Então a graça quer alcançar você, é a oportunidade que Ele tem para você.
É um privilégio que ele tem para você. Enquanto a lei te julga, enquanto a lei te ameaça, enquanto a lei te desgasta, enquanto a lei te joga no canto da parede, enquanto os homens colocam limites sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre a tua casa e sobre a tua família, a graça nesta tarde está dizendo: eu estou de braços abertos para te abraçar de novo, para te amar de novo, para te querer de novo. Jesus, num caminho de Jericó, ele encontrou um homem que era praticante da lei, príncipe dos publicanos, Zaqueu, um homem religioso, Jorge. Meu amigo, homem religioso. Mas ele disse: desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Pedro, junto com os discípulos, disseram: mas Senhor, tu vai entrar na casa de um homem que tem defraudado a tua lei, as tuas regras, os teus conceitos, que tem roubado o teu povo. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque a graça, ela age no campo do de repente. Para quem é a graça, pastor? Para aqueles que aceitam. A única impossibilidade que a graça tem mediante ao homem é para aqueles que não querem aceitar ela. A graça é um acesso. A graça é uma colheita que nós temos, missionária Andréia, que a gente nunca plantou. É terrível isso, né? E é forte. Porque eu nunca plantei e tenho. E a gente sabe que a lei da semeadura é o seguinte: a gente só colhe aquilo que a gente planta. Mas o que foi que eu e a senhora plantou para ter a graça de Deus na vida? Eu não lembro de nada. Não lembro de nada que eu fiz, que eu plantei, sementes que eu semeei para ter a graça de Deus na minha vida. Agora eu lembro, sim, de coisas que eu deveria ter feito para Deus e não fiz. E mesmo assim, Ele olhou com seu olhar de bondade e misericórdia, Ele nos deu a chance mais uma vez, o privilégio deste acesso mais uma vez, e hoje nós estamos aqui. Olha você aí agora, olha quem era você e quem é você hoje. Olha o que Deus fez na tua vida. Aí tu vai pegar tudo que Ele te entregou, jogar, sabe, como dizem por aí, chutar o pau da barraca e ir embora por causa do homem. Porque o homem disse: não, mas aqui é assim, mas ali é desse jeito, mas você tem que ser assim, mas aqui é assim. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Nós temos que obedecer às autoridades instituídas por Deus. Nós temos que respeitar as autoridades instituídas por Deus. Esses dias eu pregava na igreja e dizia: eu encontrei uma coisa que é acima do amor. E ficaram surpresos comigo. Perguntaram: o que é, pastor? Eu falei: o respeito. Porque tem muita gente que ama, mas não respeita. E a falta de respeito destrói relacionamentos conjugais, destrói amizades, destrói relacionamento entre pastores e obreiros, membros e liderados, destrói relacionamentos entre patrão e empregado. A falta de respeito. Entendeu isso? Tem gente que ama muito e respeita pouco, então isso destrói. Tem muitos casamentos, por exemplo, que estão acabando por causa da falta de respeito e não de amor. Eles se amam, mas o respeito acabou. Então acaba se distanciando. Então o que eu quero dizer para você é que o cenário é o seguinte: Jesus está agora, mediante aos fariseus e aqueles hipócritas, porque não tem outro nome para dizer com eles. Eles são os hipócritas. Eles dizem: faça isso, e eles não fazem. Eles dizem: vão por aqui, e eles mesmos não vão por ali. Então eles são os hipócritas. Jesus está diante dos hipócritas, dos fariseus. Jesus está diante daqueles escribas religiosos. Cada um, missionária André, com a pedra na mão para matar a mulher. Porque o intuito deles era o seguinte: mata a mulher e envergonha Jesus. Mata a mulher e envergonha Jesus. Mata a mulher e envergonha Jesus. Eles querem envergonhar aquilo que você faz para o reino de Deus. A senhora sabe que enquanto a senhora está aqui, tem uma torcida torcendo contra, né? Tem uma torcida torcendo contra para que dê errado. Tem uma torcida dizendo: não, vai dar certo. Quem já passou tem muito mais história, é muito maior, mas veio não sei de onde. Não interessa. Deus não depende da história de ninguém para escolher
Quando Deus é Nag disse Ouri Rafandi, quando Ele quer levantar alguém, quer erguer alguém para o ministério, Ele não depende da aprovação dos homens. Ele levanta e acabou. Só que nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai amar isso. Eita, olha onde ela chegou. Nem todo mundo vai gostar. E o pior é que tem gente de perto dando tapinha no ombro e vendendo e traindo pelas costas, dizendo: quero ver até quando. Estou contando os dias e as horas. Se Deus abriu esta porta para você, ela vai permanecer aberta. Basta você permanecer na verdade, na honestidade e na justiça. Mas pastor, eu tenho pouca força. Não importa, a porta vai permanecer aberta. Como é que o senhor fala isso? Eu falo isso mediante aquilo que está escrito. Jesus escreveu 7 cartas para 7 pastores de 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Mas a carta que ele escreve à igreja de Filadélfia, ele diz: eu escrevo aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém pode abrir. Eis que eu sei as tuas obras, porque tendo pouca força guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. A igreja não depende dos homens. O seu ministério não depende dos homens. O meu ministério não depende dos homens. Pastor, por quê? Se este homem estiver imbuído pela graça de Deus, ele vai cooperar na tua vida, ele vai ser uma bênção na tua vida, ele vai abençoar você e a sua família, ele vai abençoar o seu ministério. Mas se homem estiver com seu coração mergulhado na lei, ele vai matar você, ele vai impor julgo sobre você, regras sobre você, dogmas sobre você, e sempre ele terá em suas mãos pedras para matar você. Ele não vai conseguir te ver crescer. A senhora sabe que tem pessoas que é assim. Se você chega perto dela e começar a se sobressair, ela vai começar a dizer: não, ela está querendo aparecer. Ele está querendo mostrar. Você sabe que Deus está falando com você, né? Você sabe que o Senhor está dizendo para você: enquanto você deixar eu trabalhar na sua vida mediante a graça, ninguém tocará em você. Ninguém mexerá com você. Ninguém tirará você daquilo que eu te chamei para fazer. E quando você estiver diante da graça que eu te chamei, que eu te coloquei para fazer, ninguém tirará você de onde eu te coloquei. O Senhor está dizendo nesta tarde para você: eu tenho propósitos e planos na tua vida. Não interessa quantos estão com as pedras das mãos para querer matar você. Eu chamei você. Foi eu quem te separei. Eu quem te escolhi. O cenário é lindo, porque muitos são que estão com as pedras na mão. O Neg diz Yahweh, e somente um está dizendo: eu acredito em você, eu amo você, eu tenho uma oportunidade para te entregar, eu tenho um abraço para te dar, eu acredito na tua vida, eu acredito em você. Muitos estão com as pedras na mão dizendo: mas ela foi apanhada num ato de adultério, ela vacilou, ela errou, ela tropeçou, ela falhou. Em contrapartida ele está dizendo: mas eu quero ela do jeito que ela está, porque eu tenho uma grande obra a realizar. Oh, meu querido, minha querida, eu não sei onde você está agora, se dentro do carro chorando, se em casa, mas o que eu tenho para dizer para você: pega as tuas armas de volta, pega as tuas ferramentas de volta. Vai lá naquele rio que você jogou, vai lá naquele porão que você deixou, vai lá naquela caverna que você escondeu e pega de volta. Dá a volta por cima. Porque Jesus tem oportunidades para você. A graça alcançou você. Existia um homem, missionário André Nascimento, num tanque chamado em hebraico de Betesda. Ele estava ali há exatamente 38 anos. E todo mundo dizia: esse aí não sai nunca dessa situação.
Esse aí não sai nunca. Aí o texto diz assim, né? De João capítulo 5. E sabendo que ele estava naquele estado já havia muito tempo, foi direto a ele. E chegando próximo a ele, disse: quer ser curado? Missionária Andréia, irmã Joyce, meu amigo aqui, a graça fala muito pouco e age mais. A lei fala muito e não faz nada. Você sabia que tem gente, mediante a esses acontecimentos tristes, porque o nosso estado está de luto, nós estamos tristes, sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a gente fica sem entender. Eu fiquei sabendo de um relato de um amigo que ele, antes da barreira cair, ele subiu de encontro à barreira para ajudar alguém. Ele tinha a oportunidade de correr para baixo, sabe, correr fugindo daquele terrível acidente. Mas ele correu subindo para ajudar e foi soterrado. Perdeu a vida e alguém disse: mas e aí? E o poder de Deus e a vontade de Deus? Então, a vontade de Deus foi essa. Boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O querer do Senhor. E tem gente ainda que diz assim: não, mas foi castigo. Não, mas alguém ali estava desse jeito. Não, mas Deus, ele não trabalha desta forma, querido. Ele é o dono da vida. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da vida. Eu vi um relato de uma família que disse assim: a família que estava ali se mudou ontem e foram soterrados. Irmãos, Deus é dono da vida. Todo ser humano tem um prazo de validade, mas não é colocado pelo homem. É colocado por Deus. Não são os homens quem determinam a minha história e a tua história. É Ele que é o dono da vida. E como Ele é o dono da vida, Ele está dizendo, meu amigo pastor Valber, de Rio Doce, que está na escuta, como Ele é o dono da vida, o que Deus está dizendo é isso: eu tenho acessos para você. Eu tenho oportunidades para você. A questão é que Ele olha para a mulher e diz assim: aonde estão os teus acusadores? Que pergunta linda. Aonde é que estão aqueles que te acusaram desde o momento que eu cheguei aqui? Me mostra, cadê eles? Porque a graça, somente a graça, tem poder para fazer isso. Para pegar aqueles que estão contra mim, contra você. Para pegar aquelas situações que estão nos prendendo, sabe? Nos amordaçando. Colocando uma âncora no nosso chamado. Somente a graça tem poder para pegar e dizer: é o seguinte, foi até aqui. Não, mas foi até aqui, até hoje. A partir de hoje o ministério dela é comigo. É tão lindo quando alguém depende de Deus para tudo. Eu vou repetir de novo. Sabe, missionária Andréia Nascimento, vaso de Deus. Às vezes Deus levanta alguém para colocar, nos dar a mão e nos ajudar, como Ruth ajudou Noemi, etc. Mas tem horas que a gente vai caminhar sozinho com Ele. Tem horas que a gente e Ele. Por exemplo, Abraão, ele vai subir o monte. Ele tem 2 moços e o jumento. Ele pega o jumento, coloca a lenha sobre os ombros do jumento, né? Em cima do jumento. Mas quando chega no pé do monte, ele deixa os 2 moços e deixa o jumento. Pega a lenha e coloca no ombro de Isaac. Por que aquilo acontece? Porque aquele sacrifício não era para os moços e nem para o jumento. Era somente entre ele e Deus. Jesus, ele sobe para a festa de Jerusalém e vai nos 5 pavilhões na porta interior do templo. Cadê os discípulos? Não participam daquilo. Porque tem coisas, pastor Heraldo, que é somente a gente e Deus. Então eles não participam de tudo. Neste momento, cadê os discípulos? Vocês viram ele aqui em João 8? Você viu Pedro em João 8? Você viu Tiago? Você viu alguém em João 8? Porque tem encontros que é somente eu e a graça. Tem encontros que serão somente você e a graça. Tem momentos que somente vai ser você e o Pai e mais ninguém. Em alguns momentos alguém vai dizer assim: olha, eu sou o teu acesso, eu sou a tua porta, eu sou... Porque através de amigos e através de QIs, né, indicações, a gente chega em alguns lugares.
E isso é bom. Deus levanta pessoas para nos abençoar. Mas na maioria das vezes Deus diz assim, eu quero caminhar contigo só. E quando isso acontece, a gente precisa estar sensível para entender o poder e o querer da graça de Deus sobre as nossas vidas. Outra coisa, nem sempre o cenário é favorável, mesmo eu estando com a graça. Como assim, pastor? Uma praça pública, vários homens com pedras nas mãos, a mulher no meio, Cristo vendo aquela situação, uma graça, e disseram, aquele que não tem, e ele disse para eles, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E saindo um por um, começando dos mais velhos, que eram os exemplos, e depois os mais jovens, foram embora, todos foram embora. Só ficou Jesus e ela. O acerto de conta, irmãos, só você e Jesus. Ele te tirou do buraco. Ele te tirou da lama. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lugar horrível, de um chaco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Aí ele disse algo forte, colocou um novo cântico na minha boca. Porque quando há um encontro da graça com o homem, a restauração, a renovação. Eu quero dizer para você nesta tarde, estou concluindo, mas eu quero dizer para você que parou o que estava fazendo para ouvir esta palavra de Deus, que sobre alguém da tua vida, sobre a tua própria vida, sobre alguém da tua casa, a graça alcança nesta tarde, e ele está dizendo, não interessa o que disseram, não interessa o que o homem disse, o que importa é a palavra que vem do alto sobre a tua vida. E ele está perguntando, aonde estão os teus acusadores? Cadê eles? Sumiram, pastor. Foram embora, pastor. E a graça chegou para você. A graça que é você. Por exemplo, o cego no tanque de Siloé, que aquilo ali foi muito lindo. Os discípulos perguntaram, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele nem os seus pais. Isso foi permitido para que a glória de Deus se manifestasse. Talvez essa dor sua é para a glória de Deus. Esses processos que você passou é para a glória de Deus. Mas pastor Renato, dói. Eu sei que dói. Mas é para a glória de Deus. Você vai perceber, sabe aonde? No final da história. Porque no final da história, os homens vão embora com as pedras. Soltam as pedras e vão embora. Sem morte e sem envergonhar Jesus. Pelo contrário, eles saem dali envergonhados. Jesus perdoa ela. Era o único que não tinha pecado. O direito estava sobre ele. Mas ele abriu mão daquele direito, pastor Heraldo Souza, para dizer para ela, eu não te condeno. Eu amo você. E tem mais uma coisa, eu quero você no meu ministério, tá bom? Como assim, Senhor? Não, a partir de hoje a tua vida muda. A partir de hoje a tua história muda. Mas, Senhor, agora há pouco eu estava à beira da morte, sim. Mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer a mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consola. Eu estou com você. O Senhor manda dizer para você nesta tarde, eu estou com você. Não é momento de recuar, de parar e de retroceder, porque alguém falou tantas coisas que entristeceram o teu coração. Levante essa cabeça, obreiro. Levante essa cabeça, homem de Deus, mulher de Deus. A sua cadeira está do mesmo jeito que você deixou, vazia, esperando você voltar. A graça te alcança. A graça, ela te alcança nesta tarde. A graça te alcança neste momento. O poder de Deus, ele te alcança neste momento. A unção de Deus. A Joyce vai preparar um louvor para a gente adorar. Enquanto isso, você que está ouvindo, eu quero orar pela sua vida.
Eu quero dispensar a bênção de Deus sobre a sua família e dizer para você: não guarde aquilo que os homens disseram negativamente ao teu respeito. Se fôssemos depender de palavras contrárias, não estaremos aqui nesta tarde. Eu olho sempre, pastor Heraldo, missionária André Nascimento, para onde Jesus me tirou. Eu olho sempre para lá. Há 14 anos atrás, dentro do sovaco da cobra, numa boca de fumo, acabado, destruído, humilhado pelos homens. É para lá que eu olho. Quando alguém entristece, se levanta, fala, e Deus diz para mim: filho, eu conheço a tua história. Eu sei de onde eu te arranquei, de onde eu te tirei. É por isso que eu chego à conclusão que não vale a pena eu parar. Não vale a pena você parar. Porque alguém não te aceita, porque alguém não te quer. Olhe para a graça. Deixe a lei de lado. A lei mata. A lei tem pedras, limites humanos. A graça é uma oportunidade. É um privilégio. É a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar este homem, esta mulher, que ouviu a tua voz nesta tarde, que através das ondas sonoras do rádio da Maranata FM, deste círculo de oração, que parou nesta tarde para ouvir a tua voz. Pessoas que estavam pensando em parar, em desistir, que estão feridas como as pedras que alguém lançaram nele ou nela. Deus, ergue o teu filho agora, ergue a tua filha agora, manifesta sobre a vida dele, Pai, a tua graça, o teu poder de Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro. Então, no nome de Jesus, agora, Pai, aonde houver alguém, Senhor, que está conectado comigo no reino e no mundo espiritual, abençoe esta pessoa agora. Este pai, esta mãe, este filho, este senhor, esta senhora, este líder, este liderado, este líder, este homem de Deus, esta mulher de Deus. Talvez seja até um pastor, Senhor, que está desacreditado do seu ministério, que foi vendido por alguém, que foi caluniado por alguém. Talvez seja algum irmão, a dirigente de círculo de oração, uma componente que foi desacreditada. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua graça sobre a vida desta pessoa, agora, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Como impedir que o sol deixe de brilhar e que as estrelas não dêem a sua luz, ou cobrir a terra pra chuva não regar, tentar fugir de Deus pra Ele não te encontrar? Como apagar o sonho de um sonhador, ou amordaçar o coração de um poeta, fazer calar a voz da sinfonia dos pardais? Se tudo está nas mãos de Deus, somente Ele é capaz. Ninguém vai impedir o meu canto, meu espírito é de adorador. Sou um vaso por Deus escolhido para louvar pro nosso Senhor. Ninguém vai impedir o meu canto, meu espírito é de adorador.
pedir que a vitória chegue em minhas mãos. Se as promessas do Senhor jamais ficam em vão, então vou cantar, cantar. Deus me quer assim, minha história de louvor nunca vai ter fim. Ninguém vai impedir o meu canto. Meu espírito é de adorador. Sou vaso por Deus escolhido pra louvar pro nosso Senhor. Ninguém vai impedir o meu canto. Meu espírito é de adorador. Sou vaso por Deus escolhido pra louvar pro nosso Senhor, pra louvar pro nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Esses hinos nos fazem voltar no tempo e relembrar dos momentos dos cultos de mocidade, quando chegávamos logo cedinho para orar. Antes da campa tocar, a gente já estava ali sentindo a presença de Deus. E quando a juventude cantava, sentia um poder tão grande dentro da igreja. E são hinos como esses que nos fazem relembrar desses momentos especiais. E você que está aí me ouvindo, você que ouviu a palavra, se você deseja aceitar Jesus, tem 5 minutinhos para você ligar aqui para a rádio e dizer assim: eu quero Jesus. Agora só ligue quem quer aceitar Jesus. Você que já é evangélico, eu sei que você tem vontade de ligar e não consegue, mas você que não é evangélico, liga agora pra gente. Você que recebeu a palavra, você que recebeu o louvor, Deus tem uma palavra. Deus, ele falou contigo. Deus, ele falou contigo através do louvor, falou contigo através da palavra. Se você quiser aceitar Jesus, o dia é hoje. O momento é agora, a hora é essa. A oportunidade que Deus te concede é hoje. O amanhã não nos pertence. E o amanhã pode não chegar. O amanhã o amanhã nós não temos nada a ver com ele. É um dia de surpresa. Mas se você quiser aceitar Jesus agora, entre em contato conosco. Liga aqui para a rádio 3096-1039. Se você quiser aceitar Jesus, voltar para Jesus, renovar a sua aliança, você que recebeu a palavra, liga. Nós estamos aqui esperando a tua ligação. Onde quer que seja aqui, escondes teu tesouro. Ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dela. Cadê você, querido ouvinte? Jesus te chama. Ele é Jesus te convida nesta tarde. Vem para Ele. Ele é a razão do teu viver. É Ele quem está te convidando nesta tarde para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador.
Ele é o teu tesouro, Ele é aquele que te ama incondicionalmente. Vem para Jesus. Volta para Jesus. Renova a tua aliança com Ele. Ele te ama e Ele tem um plano de salvação para você. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é. Glória a Deus. Queremos agradecer a você que esteve conosco até agora. Você que ouviu a palavra, você que recebeu os louvores, você que esteve conosco até este momento. Que Deus abençoe a tua vida. Você aí do Mercado das Mangueiras, que Deus te abençoe. Vocês que sempre colocam um som aí bem alto para todo mundo escutar. Que Deus abençoe vocês. Vocês que estão em casa, vocês que estão no trabalho, largando do trabalho. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Será que é alguém para Jesus?